Olá, tudo bom? Há alguns dias eu fiz aqui no canal um vídeo sobre uma pergunta que pedia para a gente enfatizar e demonstrar como seria um ensaio, falando um pouquinho sobre ensaio, o que que é, como que funciona. Hoje eu vou trazer aqui para você um artigo, ou seja, um artigo ensaio. É um ensaio da Tailine Levati de Freitas que fala sobre a importância dos contos de fadas e como eles atuam no desenvolvimento da criança. Para você que acompanha o nosso canal e não sabe essa diferença de ensaio, artigo, essa é uma excelente oportunidade para você compreender melhor como se faz ou do que se trata um ensaio. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o exercício de conhecer o autor para compreender o local de fala. E aqui na revista Núcleo do Conhecimento, nós temos a oportunidade de clicar aqui, quando trata do autor, aqui é a autora, Tailine Levati de Freitas, e ao clicar aqui, você vem direto aqui embaixo. Então, o que que ela tem? Ela tem pós-graduação em urgência e emergência, graduação em enfermagem e está cursando, ou se foi no passado, talvez já tenha terminado, né? A licenciatura em pedagogia. E nesse exercício aqui da pedagogia, provavelmente fazendo, né, desenvolvendo o seu trabalho de conclusão, ela trabalha sobre a importância, o contexto, como que funciona as abordagens do tratamento dos contos de fadas ou do impacto, a gente poderia dizer assim, embora não haja uma métrica de impacto, no desenvolvimento da criança. Mas como se trata de um ensaio, a gente vai ver que o artigo ele é uma espécie de não terminado completamente, embora ele esteja estruturado, como você pode ver aqui. Ele tem um resumo, tem a introdução, está falando sobre a história dos contos de fadas, da origem, da característica da literatura, do contos de fadas e o desenvolvimento da criança, o conto de fadas por um olhar psicanalítico e o contos de fadas e a educação. E aí trabalha também com as considerações finais e referências. Então, no contexto de estrutura, parece que ele é muito próximo do artigo científico, mas ele vai ter uma diferença na questão de profundidade de conteúdo. Então, é muito importante você analisar esses aspectos de quem que é o autor, qual é a estrutura, se o artigo é um artigo original, se é um ensaio, se é uma revisão bibliográfica, uma revisão bibliométrica, tudo isso vai te dar norteamento do que o autor verdadeiramente trabalhou ou que contexto ele fez para sua investigação, para demonstrar a sua investigação. Então, eu vou ler com você aqui o resumo do material para a gente compreender os aspectos deste ensaio. Então, ela colocou: este artigo trata-se de um ensaio que versa sobre o estudo do desenvolvimento da criança sobre a literatura através do uso de contos de fadas. O objetivo do artigo é apresentar uma modalidade que, se utilizada, consegue auxiliar a criança no seu desenvolvimento. A metodologia usada foi pesquisas em bases de dados, como o Google Acadêmico, selecionando artigos para o desenvolvimento. O presente estudo especificará o que é um conto de fadas, incluindo suas origens e características, e em segundo momento iremos trazer o conto de fadas sob o olhar da psicanálise e sua importância, relacionando com as diretrizes de educação brasileiras do MEC, sendo possível observar que a leitura da vida da criança serve como um processo que ajuda a desenvolver linguagens, habilidades, atenção e escuta, trabalhando assim sua criatividade e imaginação. Como palavras-chave, literatura, contos de fadas e psicanálise. Essa parte da psicanálise é muito importante você observar, porque quando você trabalha com artigos científicos, o autor ele já diz em que visão ele está trabalhando. Por exemplo, a autora ela poderia se apoiar
na questão do contos de fadas em outras teorias, seja na teoria montessoriana, seja na teoria através do olhar do lúdico, seja na teoria através de Cosson, preenchendo os vazios do texto. E, na verdade, aqui ela vai trabalhar no contexto da psicanálise. Então, são teorias, são vieses diferentes, são leituras diferentes que os autores pesquisadores conseguem trabalhar na sua pesquisa. E cada pesquisador ele vai se apoiar num viés, numa teoria para a realização de suas análises. Aqui, a autora, a Tailine, ela está trazendo para a gente o viés da psicanálise. Aqui na introdução, ela vai falando sobre os contos de fadas, sobre os motivos, né, as questões que a fizeram, né, buscar o desenvolvimento desse trabalho, os objetivos e uma apresentaçãozinha prévia do material como um todo. Como trata-se de um ensaio, isso é importante você saber também, ele é um pouco reduzido, né, em seu desenvolvimento geral, porque a ideia é que ao virar um artigo como um todo, ou seja, pela aplicação, ou seja, pela revisão bibliográfica, ele se dê de uma forma mais completa. Então, aqui, a autora traz a história dos contos de fadas, traz a origem desta construção, a parte da literatura, né, dos contos de fadas como literatura, trabalha com a colocação de alguns autores, fazendo uma revisão bibliográfica. Em seguida, apresenta as características da literatura e introduz o conto de fada como uma espécie de literatura. Trabalha com as narrativas que encontram-se na literatura e algumas teses que trazem os elementos fundamentais da literatura, enquanto sua narrativa, os elementos constantes, os personagens e assim por diante. E aí, a autora chega então nesses pressupostos, ela une os pressupostos a histórias que são tratadas acima e chega no objetivo do trabalho, que é trazer o conto de fadas e o desenvolvimento da criança. E aí traz a importância desses contos de fadas e o conto de fadas por um olhar psicanalítico. E aqui ela trabalha com alguns autores que fazem essa associação, o Bettelem, a Chauí, o Pereira Lemos e outros autores que vão construindo essa narrativa e a introdução do olhar psicanalítico no contos de fadas. Após trazer, então, a abordagem psicanalítica, a autora conta para a gente, ou nos traz um pouco do contos de fadas e a educação, trabalhando com as resoluções, as normativas que impulsionam a utilização da literatura, fazendo aí um engajamento com os contos de fadas, traz o referencial curricular nacional para a educação infantil e a sua diferença, né? Claro, a gente começa agora a ter uma importância diferenciada nesse olhar da literatura e, por fim, as considerações finais. Nas considerações finais, a autora, então, coloca os seguintes apontamentos. Como se pôde observar, durante o estudo, a origem do conto de fadas não possui um lugar específico de surgimento. Cada região tem seus contos que foram passados por pessoas que contavam as histórias em lugares disponíveis na época. Mas, em um primeiro momento, essas histórias não eram consideradas contos infantis, pois na época as crianças eram consideradas como adultos em miniatura. Só após a concepção de infância aparecer que surgiu contos específicos para o público infantil, originando outros, e os que já existiam foram modificados. Os contos de fadas possuem suas características específicas, como a estrutura do texto e a presença de personagens místicos. Em relação à psicanálise, os contos de fadas têm sido usados para a terapia de adultos e crianças, explicando sua existência até atualmente, trazendo mensagens positivas para resoluções de problemas e conflitos internos, ajudando principalmente a criança de forma lúdica a enfrentar seus medos e dificuldades atuais ou que ainda irão acontecer. As diretrizes do Ministério da Educação, MEC, não traz um capítulo específico para o conto de fadas, citando o conto de fadas em seus capítulos sobre literatura.
trazendo a importância da leitura na vida da criança como ferramenta no desenvolvimento das linguagens, para que a criança desenvolva habilidade de atenção e escuta e trabalhe com a sua imaginação e criatividade. Aqui então nós temos as referências utilizadas. Então note que enquanto estrutura, esse ensaio ele tem todas as estruturas de um artigo científico, de uma forma mais sintetizada e abordando, trazendo esses aspectos gerais em que o artigo final irá apresentar. Então, convido você a olhar esse material, esse ensaio com muita atenção. O conteúdo realmente está muito agradável para você que é pai, mãe, educador ou tem interesse não só pela linha da educação, mas também da psicanálise. Não esqueça de deixar seu comentário, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos esse conhecimento. Um grande abraço e até a próxima!